Boa noite. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Sejam bem-vindos. Hoje nós estaríamos na plataforma do YouTube, né? No canal do YouTube da Casmec Consultoria. A nossa live seria transmitida naquela plataforma, né? Só que em virtude de problemas técnicos, nós tivemos que transferir a live aqui para o Facebook, até mesmo para que não houvesse a necessidade de adiar, né? Uma live assim de um tema super importante, super atual, que inclusive foi um tema que caiu ontem na prova do Enem, com a nossa maravilhosa psicóloga Camila Coutinho. Então, por isso que nós resolvemos fazer essa substituição, tá? Mas após encerrar a live aqui no Facebook, nós iremos disponibilizar o vídeo no canal do YouTube, tá? É só vocês se inscreverem e acessarem como Casmec Consultoria, tá ok? Eu agradeço até as pessoas que acessaram, várias pessoas acessaram o canal, agradeço imensamente a vocês, porque assim, futuramente isso aconteceria a partir de hoje, né? Só que em virtude desse problema, estamos aqui no Face, mas futuramente os nossos projetos e as nossas lives serão realizadas lá do canal Casmec Consultoria, tá ok? Pessoal, tô vendo, o pessoal já tá entrando aqui. Muito legal. Hoje estamos dando continuidade ao nosso bate-papo do projeto da Casmec Consultoria e Capacitação Profissional. É um projeto de lives. Nós estamos fazendo esse projeto desde o ano passado. Inclusive, eu estou verificando que tem pessoas que estão sempre aqui conosco. Muito legal. É a nossa primeira live de 2021. Que esse ano, assim, seja infinitamente melhor do que o ano que se despediu. Nós já aí estamos com uma notícia boa, que foi a primeira vacina realizada ontem. Era muita expectativa em cima desse assunto. E eu quero desejar a todos que nós tenhamos um ano, assim, de 2021 melhor do que esse ano que foi embora, que seja um ano de muita saúde, muita paz, amor, energias positivas, que nós possamos, enfim, poder abraçar a quem nós amamos, podermos aglomerar, enfim, que nós possamos superar esses problemas e dificuldades que o ano de 2020 nos trouxe. Estou olhando aqui. Boa noite, pessoal. Boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Cíntia Poças, eu sou advogada, professora, consultora de legislação aplicável na área de recursos humanos e departamento pessoal. Eu fui convidada pela empresa Casmec Consultoria para ficar à frente desse projeto de lives que nós estamos realizando. São lives, assim, de temas diversos. Nós falamos sobre saúde, falamos sobre questões jurídicas, falamos sobre temas atuais e de relevância para a sociedade. Inclusive, pessoal, vocês podem continuar, que nós vamos manter o mesmo esquema do ano passado. Vocês podem continuar encaminhando sugestão de tema, mensagens para as redes sociais da Casmec Consultoria, porque o tema de vocês poderá ser selecionado para nós podermos estar conversando aqui, tá? No nosso bate-papo. Estou verificando aqui as pessoas comentando, falando amém por causa da vacina, amém mesmo, gente. Que tenhamos aí dias melhores, né? Tem um pessoal aqui que tá sempre presente aqui conosco. Muito bem, muito bem. Bom, o nosso tema de hoje, ele como vocês viram na divulgação, saúde mental e a importância do autocuidado. Esse tema, ele é um tema muito importante, não somente por nós estarmos no Janeiro Branco, né, que é um mês destinado à conscientização, à realização de campanhas, né, que conscientizem a população o quanto é importante a saúde mental,
né? Ele é um tema também muito importante por esse momento que nós estamos vivenciando, porque assim é um período, infelizmente, de muita ansiedade, muita angústia, muitos medos, receios do que está acontecendo no nosso país, incertezas, né? Então, tratar do assunto saúde mental é muito importante, tá? Peraí só um pouquinho, pessoal, que tá dando uma interferência aqui. Não sei se vocês conseguiram perceber, tá? Me perdoe. Voltamos aqui. Então, como eu estava falando, além de toda essa situação, na prova de ontem do Enem, ele houve a abordagem dessa questão da saúde mental e nós vamos aproveitar até e conversar com a nossa convidada para ver se ela tece alguns comentários a respeito, tá? Porque de nada adianta nós nos preocuparmos somente com a saúde física e esquecermos da nossa saúde mental. Até porque a saúde, não adianta você se preocupar em realizar atividade física sem você ter um equilíbrio com relação às suas emoções, aos seus sentimentos, ao seu bem-estar. Porque se você não estiver com a saúde mental e a saúde física equilibrada, você pode, inclusive, traduzir isso em problemas na sua estrutura física, no seu organismo, e nada melhor do que a psicóloga Camila para estar conversando aqui conosco a respeito, tá, pessoal? Estou vendo que o pessoal continua entrando. Boa noite para quem eu ainda não falei, para quem está acessando agora a live, tá? Eu vou chamar agora a nossa convidada, que já está aqui, ó, nos esperando. Vou chamar para que ela entre para conversar conosco. A nossa convidada, ela é psicóloga, ela adota o método de terapia Gestalt e ela é palestrante, tá bom? Seja bem-vinda, Camila. Deixa eu acessar aqui. Oi, boa noite, Camila, tudo bem? Boa noite, querida, tudo bom? Tudo jóia. Camila, primeiro eu quero agradecer por você aceitar o nosso convite e estar aqui conosco para debatermos um tema tão relevante e tão atual, né? Nesse momento que nós estamos vivenciando. Vou abrir a palavra aí a você. E eu já queria, que é uma curiosidade minha, se você puder falar também o que seria essa terapia Gestalt, qual é esse método? Se você puder falar, tá? Para nós também, eu agradeço. Tá, ok. Primeiro, eu agradeço a vocês pelo convite, é uma honra estar aqui. É muito importante que a gente tenha um debate a respeito desse tema, né, de saúde mental, ainda mais em dias atuais, como você já bem disse, né? Então, poder ter esse espaço para poder conversar um pouquinho, ouvir as dúvidas das pessoas, esclarecer, né, desmistificar algumas crenças que a gente tem, né, sobre o que é a psicologia, o que é a terapia, né? Então é uma honra, é um privilégio, eu agradeço de verdade, né, por vocês estarem abrindo essa possibilidade dessa conversa. E aí, respondendo a sua dúvida, né? Não sei se, desculpa te cortar, mas respondendo a sua dúvida, a Gestalt terapia, né, que é a abordagem que eu sigo, assim como na medicina, né, a gente tem várias especialidades. Tem o dermatologista, tem o endocrinologista, né? Na psicologia também funciona dessa forma. Só que a gente costuma denominar como abordagens, que é a forma com que cada profissional se identifica de trabalho, né? Essa forma, eu sou extremamente apaixonada por ela, né? É quase que uma metodologia de vida, né? Aonde a gente, de uma forma assim, muito resumidamente explicando, a gente trabalha muito com o presente, né? Com o método fenomenológico do aqui e agora. O que é isso? Né? A gente poder entender o que a pessoa diz a partir do que ela está vivenciando, mesmo que tenham coisas que tenham resquícios mais do passado, mas que a gente possa entender qual o sentido daquela situação, daquela experiência,
para aquela pessoa agora, né? A gente não interpreta o que a pessoa está trazendo. A gente busca entender com aquela pessoa a partir do significado para ela, né? Eu acho que deu para entender um pouquinho. Deu sim, perfeitamente. E eu quero só te interromper um minutinho, Camila, só para falar com o pessoal que está aqui conosco, que eles podem interagir também, tá? No nosso bate-papo, podem encaminhar mensagem, podem encaminhar dúvidas. Inclusive, nós abrimos lá no Instagram da Casmec, nós abrimos para perguntas. E intercalando aqui ao nosso bate-papo, eu vou fazer algumas delas que as pessoas enviaram, tá? E vocês podem enviar por aqui também. Estejam à vontade. Esse bate-papo aqui, né, meu e da Camila com vocês, é algo assim, bem relax mesmo. Não vamos nos preocupar com questões técnicas, nada disso, tá? Aliás, sempre as conversas aqui que nós realizamos pela Casmec, elas são, né, com essa diretriz até para que todos possam participar, tá? Então, só para deixar isso bem claro a vocês. E doutora Camila, já que o nosso tema é sobre saúde mental, né? Qual seria a definição para saúde mental? Bom, no termo mais técnico, né, que é o segundo a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, a saúde mental ela se define no bem-estar emocional, psicológico e social da pessoa, né? Então, ela abrange todas as relações que a pessoa tem. Relações dela consigo, relações dela com o meio que ela vive, relações com as suas emoções, com os seus sentimentos, né? Então, a saúde mental é quando tudo isso, todo esse conjunto que é bem grande, né? Tá de uma certa forma harmonioso, né? Tá saudável, né? Tá considerado em equilíbrio, né? Então, é isso que é basicamente a definição de saúde mental. Entendi. E assim, eu mencionei, né, mas nada como uma pessoa especialista e a pessoa da área mesmo falar a respeito de qual é a importância de nós cuidarmos também da nossa saúde mental. Porque, como eu falei no início, doutora, as pessoas se preocupam muito com a saúde física. Elas acham que o foco para que elas estejam bem é a saúde física. Inclusive, você volta e meia escuta as pessoas, tem até um certo preconceito, né, sobre o assunto. Quando você vai falar em saúde mental, fala que é para pessoa desequilibrada. Tem gente que até usa de termo isso, entendeu? Então, eu acho que é relevante falar aqui do que seria, qual a importância né, da saúde mental. Sim, é fundamental, né? Porque o nosso corpo, é importante sim que a gente cuide da nossa saúde, do bem-estar, né? Isso interfere diretamente na autoestima, né? Na forma que a gente se percebe. E o que é isso, né? É uma forma de emoção também, né? A saúde mental, você ter um equilíbrio, ter uma saúde considerada de fato saudável, é quando a gente pode entender que as nossas emoções, elas fazem parte da gente. Não é uma coisa que eu consiga colocar para debaixo do tapete, por exemplo, né? Elas nos afetam a todo momento, aquilo que a gente está sentindo, aquilo que a gente está pensando, né? Inclusive, até mesmo em algumas doenças, né? Que são de cunho, ou seja, são de fonte, de origem totalmente psicológicas, né? Que são, inclusive, chamadas doenças psicossomáticas, ou seja, são doenças que se manifestam no corpo físico, né? Porque estão diretamente relacionadas a questões emocionais. A gente precisa entender, né, começando a explicar um pouquinho, né, desmistificar um pouquinho, que corpo e mente estão relacionados, né? Não tem uma divisão.
O meu corpo está bem, minha mente está bem. Não necessariamente, né? Às vezes você pode estar com uma forma física do seu agrado, mas não necessariamente a sua saúde mental, as suas emoções estão sendo cuidadas, né? Então, poder falar sobre isso, entendendo o que significa, qual o impacto disso, é muito importante. Né? Tem situações, por exemplo, que às vezes aparece uma herpesinha bucal, aparece uma mancha na pele, né? E aí a gente vai correndo atrás de vários médicos, especialistas e tudo mais, e aí faz uma bateria de exames e não apresenta nada, né? O que explica isso? Muito provavelmente pode estar correlacionado, sim, a uma questão emocional, né? Mas a gente tem uma tendência, e aí eu estou me estendendo um pouquinho na minha fala, não sei se eu estou adiantando muito, né? Não, fica à vontade. Mas a gente tem uma tendência, né, a medicar, a se automedicar, né? Tô com uma dor de cabeça, vou lá, tomo um remedinho X. Tô com uma dor de estômago, vou lá e tomo um remedinho X. Mas a medicação, ela vem para tratar o sintoma, né? Ela trata a dor de cabeça. Ok, passou a dor de cabeça. Mas e o motivo da dor de cabeça? Quem é que cuida? Né? E aí entra o trabalho do psicólogo através da terapia para poder cuidar dessas situações, né? Desses sintomas também, mas de um jeito diferente, buscando entender a origem daquilo ali. Inclusive, eu falei que nós abrimos aquela caixinha de perguntas e respostas, né, no Instagram. E, assim, muitas perguntas eram justamente qual seria a diferença do psicólogo para o psiquiatra. Você gostaria de falar um pouquinho, embora até você indiretamente já tenha dado gancho, né, com relação a essa diferenciação? É importante explicar isso também, né? Porque muita gente acha que é tudo a mesma coisa, e não é. Né? O psiquiatra, ele é um médico que se especializou em psiquiatria, né? O psicólogo, ele é um profissional que se formou em psicologia. É claro que os dois universos, eles se relacionam, eles, né, conversam, mas o psicólogo tem um papel e o psiquiatra tem o outro papel, né? E como eu estava trazendo essa questão da medicação, para explicar de forma, assim, também muito simples, né, a diferença, uma das diferenças, né, o psiquiatra, por ser médico, né, ele pode passar uma medicação ao paciente, né? Ele tem essa liberdade, essa autonomia, porque faz parte do trabalho dele, né? Já o psicólogo, não. A gente pode, sim, entender qual tipo de medicamento que o cliente está tomando, isso é importante, assim, até para a gente entender quais são os efeitos que isso causa na pessoa. A gente pode indicar uma pessoa a fazer um acompanhamento com o psiquiatra por conta de alguma demanda específica que essa pessoa tenha, né? Mas nós não temos, né, o direito, né, a liberdade profissional de medicar nenhum paciente. É importante mesmo fazer essa diferenciação, até mesmo em virtude desse preconceito que nós estávamos falando no início aqui, né, da live. E eu estou olhando aqui as mensagens que o pessoal está enviando. A Bia, ela está falando o seguinte, que a sociedade só deu valor à saúde mental após a pandemia. E aí, pegando até um gancho, né, nessa frase, nessa afirmação que a Bia acabou de expor, eu gostaria de saber de você se a doutora acha que nesse período de pandemia aumentou essas questões de problemas de saúde mental, se teve uma demanda ainda maior de procura a terapias alternativas. Com certeza, com certeza. A pandemia é um fator que nos surpreendeu, né? Nos pegou assim de total surpresa mesmo, né? Como humanidade, como planeta, né? E isso gera efeitos.
né? Primeiro, por ser algo que nessas últimas gerações, nesse milênio, né, a gente nunca viveu isso. Nesse século, a gente nunca viveu isso, né? Então, como lidar com alguma coisa que não se sabe como lidar? Né? Não tem nenhuma referência, não tem nenhuma experiência anterior. O que a gente teve foi muito, muito distante, que foi a primeira pandemia mundial, né? Então, poder pensar que isso vai, de fato, gerar efeitos. E, consequentemente, aumentou, sim, o número de procura, né, por profissionais, por, né, psicólogos, por atendimentos, tanto individuais quanto atendimento em grupo, né? Isso aumentou, de fato. Por quê? Dentre tantas situações que a pandemia causou, né, medo, insegurança, risco eminente, né, causou e ainda causa, né, porque é importante dizer que ela não passou, né, ela provocou, né, em cada um de nós, ou pelo menos acredito que na maioria das pessoas, essa necessidade de precisar olhar para dentro, né, de fazer contato consigo, de perceber a si as suas questões, as suas dores, as suas alegrias, as suas angústias, né? E a partir disso, que a pessoa faz esse primeiro contato consigo, fazendo como se fosse assim, um balanço, né, da sua vida, as pessoas começaram a perceber que muitas coisas poderiam melhorar. Né? Muitas coisas não estavam bem de verdade. E coisas que já estavam ali, ó, há muito tempo. Né? Mas precisou a gente ficar numa situação de quarentena, né? Onde a gente foi privado, né? Pelo menos a maior parte das pessoas, de ter outras atividades como refúgio, né? Porque às vezes a gente tá, tô com a cabeça cheia, faz o quê? Vou dar uma volta, né? Vou sair, vou num barzinho tomar uma cerveja, vou encontrar com um amigo e tal. E aí aquelas coisas que estavam incomodando vão ficando, como eu disse, né? Para debaixo do tapete, vão ficando para depois, né? Só que aquilo ali vai se acumulando, vai se acumulando, vai se acumulando. E aí veio a pandemia, né? E falou: não, agora você vai ter que olhar para isso, né? E aí não teve para onde correr. Então, de fato, a pandemia ela aumentou muito, né? E não só a procura, mas também a forma de atendimento, né? E aí, por exemplo, nós estamos aqui agora através de uma plataforma online, né? Por mais que isso já era feito há algum tempo, com certeza a pandemia aumentou muito mais essa procura, né? E aí o que ela acaba fazendo? Ela acaba democratizando o acesso à saúde mental, ampliando, né, as pessoas a terem possibilidades de estarem dentro da sua casa, né, e fazendo o seu atendimento, cuidando da sua saúde. Então, claro, né? Com todo respeito a todas as famílias que perderam seus entes queridos, a esse número absurdo, né, surreal de óbitos, não só no Brasil, mas em todo o mundo. É importante que a gente possa ressignificar as coisas, ou seja, né, nem tudo é tão ruim, né? Como eu digo, com todo respeito, mas houveram coisas positivas, né, que essa situação de pandemia pôde nos trazer, né? E dentre essas é o que eu já mencionei aqui. Olha, eu falo bastante, tá? Sim, ó, é o famoso jogar a sujeira para debaixo do tapete, né? É o que aconteceu com os relacionamentos, eu observo muito isso. E o que você acabou de mencionar, do lado também de ter um lado positivo, ao mesmo tempo em que nós vimos, assim, muitos relacionamentos serem desfeitos, nós vimos também muita família poder ter um momento de se curtir, um momento de estreitar laços que antes não tinha. Porque foi o que você mencionou. Antes era muito fácil. Você fugia do problema. Às vezes você não tinha nem o contato com a sua família, porque você ia a um cinema, ou ia a um barzinho, ou até mesmo não era obrigado a discutir
determinados tipos de problema ou conflito, né? Você ia jogando para debaixo do carpete, né? E hoje, com a pandemia, isso já não pôde acontecer, né? Ou, Exatamente. como nós falamos, nada é 100%. Então, nós temos que observar, sim, né, o que veio de positivo nesse momento de pandemia. E que, assim, modificando todo esse cenário, alguma lição, assim, reste para nós. Por óbvio que nem para todos, né? Tem pessoas que parece que não teve aprendizado nenhum, né? Exatamente, não evoluiu. E não evoluiu. E outro ponto também que você mencionou aí, da questão desse canal, desse relacionamento online, né? Então, é mais uma pergunta que eu gostaria de te fazer. O tratamento, né, as consultas online, elas são tão eficazes quanto a presencial ou não tem diferença? Você não vê uma diferença significativa com relação a isso? Bom, na verdade, é aquilo. O atendimento online, ele trouxe e ele traz, né, preocupações maiores, né, em cuidados maiores. Porque, por exemplo, pela pessoa estar na casa dela, então tem que ter todo um cuidado com o sigilo profissional, né? Não só por parte do terapeuta, né? Mas também por parte do cliente, que às vezes ele está em casa e tem pessoas próximas, e às vezes ele não se sente tão confortável em falar certas coisas que talvez outras pessoas possam ouvir. Então, o atendimento online, ele aumenta essa preocupação, que no consultório você está ali num ambiente totalmente seguro, né, controlável, que esse é um outro ponto também, né, porque às vezes no online cai a conexão, trava, então são questões que a gente precisou se reajustar, né, para continuar atendendo com a mesma qualidade. Mas pensando na eficácia, né, o atendimento online, ele é tão maravilhoso quanto presencial, né? É claro que a gente sente falta, ainda mais eu que sou gestalterapeuta, né? Do contato, do abraço, né? De estar ali, de frente a frente com a pessoa, porque você no online fica restrito, né? A um pedacinho de tela, geralmente você vê daqui do ombro para cima, né? Então, isso é um ponto que exige do profissional ainda mais atenção na hora de oferecer o atendimento, né? Mas, como eu disse, é um canal que possibilita você estar com pessoas em todo o planeta, né? Sim. Então, assim, é eficaz, é seguro, desde que haja, como eu disse, toda essa preocupação com o sigilo, com o bem-estar, né, da pessoa. E funciona, gente, funciona. Até porque em muitos momentos, dependendo da profundidade da relação terapêutica, dependendo da profundidade daquele dia de atendimento, não parece que a gente está dividido por uma tela, né? O encontro é tão potente, ele é tão grandioso que isso se torna detalhe, você nem percebe, né? Porque a presença é o que importa, né? Tanto da pessoa que está ali em atendimento, quanto do profissional psicólogo que está ali atendendo ao seu cliente. E você acredita, né, que esse tratamento psicológico ainda é pouco acessível à população? Eu tenho minha opinião a respeito, mas eu queria ouvir o que você acha sobre isso. Porque as pessoas associam, né, muito tratamento psicológico ou qualquer tipo de doença, né, ou debilidade da saúde mental, as pessoas associam, às vezes, como doença de rico, né? Sim. Tem pessoas que brincam assim, tá com problema? Vai procurar uma pia de louça para lavar, que isso cura. Você cansa de ouvir isso, entendeu? Isso é falta do que fazer. Se fazer em casa, não ia estar com esse tipo de problema. Exatamente. Olha, quer matar um psicólogo a gente ouvir isso. E é muito comum,
né? As pessoas diminuírem o sofrimento do outro, né? E isso é algo que, de fato, dificulta demais as pessoas a irem buscar terapia. Porque, primeiro, há todo um preconceito, né? Como a gente já falou, porque isso é coisa de maluco, psicólogo cuida de gente doida, psicólogo cuida de pessoas, né? Independente de gênero, independente de credo, independente de raça, a gente cuida de pessoas. Dentro de todas as infinidades que tem dentro de cada pessoa, né? A gente cuida das emoções dessas pessoas, a gente cuida da saúde dessas pessoas, né? E aí, você pensar que tá ali numa angústia, num sofrimento, né? E não buscar uma possível ajuda, uma solução, né? Não que haja soluções mágicas, mas sim que haja um tratamento para aquilo que você está sentindo por questões de preconceito, é algo muito doloroso, né? Doloroso não só para a pessoa, mas doloroso para todos os profissionais de saúde, né? A terapia não é para quem precisa. A terapia é para todo mundo. Fazer acompanhamento terapêutico é algo universal, né? Eu não preciso ter um transtorno mental grave para poder buscar um psicólogo, né? Na verdade, às vezes a gente não precisa nem ter necessariamente um transtorno em si. Eu posso estar querendo me conhecer melhor. Eu não preciso buscar a terapia pela dor, né? Eu posso buscar pela procura de fato de bem-estar. Eu quero me conhecer, eu quero acessar, tomar conhecimento, consciência de coisas que estão aqui comigo e que às vezes eu não entendo muito bem por que acontece, por que eu me comporto de tal forma, né? Então, a terapia ela vem para proporcionar isso, né? Acima de tudo, como eu disse, é proporcionar saúde. Mas todos esses preconceitos, essas barreiras, né, que são impostas, que são colocadas, dificultam demais, 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 demais. Né? Ela só, como eu disse, aumenta o sofrimento daquela pessoa, porque muitas vezes as pessoas elas acreditam, inclusive, que você buscar terapia é sinal de fraqueza, né? Ou seja, eu não dou conta das minhas questões, né? Eu sou insuficiente, eu sou incapaz de lidar com o mundo, enfim, com o meu sofrimento, e aí eu vou buscar um psicólogo para poder me ajudar, né? E não é assim. Você fazer terapia, eu costumo dizer, né, que é um ato de coragem, inclusive, porque você vai se dar de cara, né, com aquilo que é bom de você e aquilo que não é, né? Às vezes até que você nem sabia, né? Você está se descobrindo. Sim, exatamente, exatamente. E muitas vezes você lidar com as tuas questões, né, que são mais ocultas, é uma dificuldade, né? Porque tem certas situações que não são aceitas socialmente, né? Então, tudo isso acaba levando a pessoa para um lugar de exclusão, de isolamento, né? Quantas e quantas vezes eu já ouvi que depressão é frescura? Sim. Gente, depressão mata, né? A pessoa definha, a pessoa ela desacredita de si, tantas coisas acontecem, né? E há tratamento, há possibilidades de bem-estar, né? Que não vem através de um medicamento, né? De uma fórmula mágica. Pílula mágica, né? Exatamente, de uma louça lavada. Quem dera essa louça vai poder esse poder, né? Quem dera. É verdade. Não, e tem outra questão também, que às vezes a própria sociedade, ela contribui para a piora desse quadro. Seja por causa, né, desse preconceito, seja por causa de afirmações, como, por exemplo, não é possível que você não consiga resolver os seus problemas, você precisa de um terceiro que não te conhece para resolver. Um outro ponto também que eu fico indignada atualmente é com as redes sociais. As pessoas acham que é uma terra sem lei, eles podem falar o que querem, não se preocupa com a pessoa que está do outro lado, com a pessoa que está lendo
aquela mensagem. Às vezes a pessoa está causando, né, no outro. Não, e depende, a minha forma de encarar determinada crítica pode não ser a mesma que a sua. Isso pode desenvolver, sim, uma depressão ou uma situação de você se menosprezar frente às outras pessoas. Então, Camila, esse bate-papo, e eu fico muito feliz, né, com a sua aceitação de participar da nossa live, ele é muito importante, porque as pessoas precisam, sim, começar a ter essa preocupação. As pessoas precisam, sim, ter responsabilidade afetiva com o próximo. As pessoas precisam saber que a forma como ela lida com um problema não necessariamente será a mesma que o terceiro irá lidar, entendeu? E que cada um tem uma válvula de escape, cada um tem uma forma de tentar fazer com que a molinha, faça com que ela saia do fundo do poço. Então, pessoal, vocês que estão aí na live, deem muita atenção a isso. E se vocês puderem propagar isso, nossa, eu e a Camila já vamos ficar, assim, felizes, porque é um bate-papo que serviu para algo na vida de alguém. Entendeu? Exatamente. Isso é muito importante, isso me preocupa muito. Muito, muito, muito mesmo. Mas deixa eu tô vendo várias mensagens aqui e eu ainda não dei a devida atenção ao pessoal que está aqui, né, nos assistindo. Eu vou passar aqui rapidamente até para ver os comentários, o que eles estão falando. Estou vendo, assim, muitas pessoas desejando boa noite a todos, boa noite. Fico feliz com vocês estarem aqui. Como eu falei no início, Camila, tem pessoas aqui que nos acompanham, assim, em várias lives. Teve um projeto nosso também, eles vêm seguindo. Tem pessoas que eu fiz amizade aqui fazendo live. Então, para mim, a live também é uma terapia. Em dias, então, que eu tô, assim, estressada no trabalho, nossa, a live desopila totalmente. O pessoal tá falando amém, vem vacina, amém, boa noite. Oi, boa noite, lindona. Ai, Cleide, que legal, está aqui nos assistindo também. O pessoal também está desejando um 2021 cheio de saúde para todos nós. Para todos nós. Né? Saúde, que é o importante, né? 2020 nos mostrou isso. Não importa você ter dinheiro, não importa a sua situação econômico-financeira, social. Se você não tem saúde, você não é nada, né? Exatamente. A Luana está falando aqui que foi convidada pela Camila. Pessoal dando boa noite. Eu já li para você aquela questão, né? Que a sociedade só deu valor à saúde mental após a pandemia. A questão do preconceito nós abordamos aqui também. A questão de que, infelizmente, é um assunto pouco falado e pouco tratado, também nós comentamos aqui e esperamos que ele seja mais falado. Sim, psicologia não é tabu, gente. Saúde mental não é tabu. A gente pode falar sobre isso de forma aberta, de forma democrática, de forma acessível, né? É importante, como você falou, né, Cíntia? 2020 veio mostrar para a gente que a saúde é fundamental, né? E é importante a gente olhar para isso. Como é que a gente está se cuidando? Como é que está sendo a nossa qualidade de vida? Se nós estamos tendo qualidade de vida, ou se a gente só está vivendo para pagar boleto, né? Então, é importante olhar para isso, né? E a saúde mental, ela está diretamente relacionada a isso, né? Às vezes a gente pode estar com situações, assim, muito complicadas ao nosso redor, de realidades muito difíceis, né? Mas até para que a gente possa saber como lidar com tais situações adversas, é importante que a gente cuide da gente primeiro, né? Eu não consigo tentar salvar o mundo se eu não me salvo primeiro. Sim. Então, é importante que a gente olhe para dentro, que a gente entenda que cuidar das emoções não é frescura, né? Não é coisa de gente rica, né? Como a gente já falou. Então, assim, é fundamental mesmo para que a gente possa ter uma qualidade de vida melhor para nós, para as nossas relações, para os nossos relacionamentos, né? Seja ele com o marido, esposa, filhos, no trabalho, enfim, né? Sem saúde,
Não tanto estamos física nada. quanto mental, nada acontece. É verdade. Ó, a Michelle está falando que fazia tratamento com psicóloga por problemas pessoais e ajudou muito. Que bom, Michelle, muito bom. Isso é bom, que é exatamente, né, a abordagem que nós estamos fazendo aqui. Não tenham preconceito. Se precisar, por que não, né? Claro, Procurar o claro, profissional. claro. Estão perguntando aqui, Camila, se terapia em grupo tem o mesmo efeito da individual. Bom, a terapia em grupo para individual são, né, formas de trabalho diferentes, né? No atendimento individual, vai estar você e o psicólogo ali, e ali a relação vai partir de duas pessoas, né? No grupo, dependendo da quantidade, né, a troca é muito maior, né, no sentido de terem outras vivências ali presentes, terem outras experiências que estão sendo narradas, que estão sendo contadas, né, que podem se assimilar, né, se aproximar ao que você está vivendo, né, e a partir dali você pode descobrir em si uma força que nem sempre, né, a gente reconhece, né. Então, assim, são o tratamento em grupo, o grupo assim, é maravilhoso, né? Mas são formas de trabalho diferentes. Não há algo que seja melhor ou mais eficaz, né? Os dois funcionam muito bem, só que de formas de trabalho diferentes, né? A grande diferença é essa. Eu poderia exemplificar não, né? Simplificar, falando que o objetivo do individual é diferente do em grupo, eu estaria errada nessa afirmação? Não necessariamente, não necessariamente, porque no grupo você pode ter um objetivo em comum, né? Por exemplo, pegando aqui alcoólicos. Então as reuniões elas acontecem em grupo, geralmente, né? Então assim o objetivo daquele grupo é um objetivo em comum, né? O afastamento do vício, manter a sua o seu corpo limpo, né? Como é dito. Então assim são formas de trabalho diferentes mesmo, né? Na terapia individual, não necessariamente você tem um único objetivo. Né? Às vezes a pessoa, isso é muito curioso, né? Que às vezes a pessoa chega na terapia e fala assim: ah, não, porque eu quero tratar tal coisa, né? E aí, e aí o processo terapêutico começa. Aí você vai investigando um pouquinho aqui, investigando um pouquinho ali. Daqui a pouco a pessoa se dá conta que aquilo que ela trouxe foi só mesmo o cartão de entrada, né? Aquilo que possibilitou ela falar de tal situação. Mas tem tantas outras demandas, né, que são até mais profundas e mais importantes do que aquele primeiro objetivo que ela, né, que a fez chegar na terapia, que isso é algo que é muito subjetivo mesmo. Né? Não, claro que eu estou falando, é importante ressaltar, da minha abordagem, né? Mas tem sim abordagens na psicologia que você começa com um único objetivo e segue com ele até o fim, tratando uma única demanda. Também não dizendo que é melhor ou pior, são formas diferentes de trabalho. Entendi. Ó, estão falando aqui também da questão da diferença do atendimento pessoal e internet, nós já falamos. O pessoal está ressaltando a questão de que as famílias se descobriram em casa, porque muitos só se viam à noite. E mesmo assim, né, se viam e não se falavam. Exatamente. Né, o contato, às vezes, de uma família é mínimo. Seja pelo cansaço de um dia exaustivo de trabalho, seja por causa da televisão ou do celular, né? Hoje em dia, dificilmente as famílias se reúnem para fazer uma refeição juntas e deixam o celular do lado. Então, isso tudo foi um aprendizado. A Kiri aqui está perguntando para você quais são as faixas etárias que mais procuram tratamento. Olha, na verdade, eu nesse momento eu não tenho um número, né, que possa dizer uma porcentagem, né, de pessoas que busquem mais. Mas uma coisa que a gente observa, né, é que
os pais costumam levar os seus filhos, né, ao consultório. E uma questão que é muito curiosa também, na verdade, não é nem se a faixa etária, né? Porque isso vai muito do momento de cada um. Tem gente que só procura terapia com 60 anos, com 70 anos, né? Tem gente que procura assim que completa a maioridade, tem gente que procura a partir de, enfim, né? N realidades. Mas o que eu ia dizendo que é curioso não é nem se a faixa etária, como eu mencionei, mas sim o público, né? O gênero que nos procura. Geralmente, o público feminino, né? As mulheres é que buscam mais a terapia, né? Do que os homens. Como a gente está falando de preconceito, de tabu, para o homem ainda é mais complicado por conta dos fatores do machismo, né? Então, isso é um ponto importante a trazer, porque eles acreditam, né? Se o homem acredita que ele não tem direito de chorar, né? Imagina fazer um tratamento psicológico, conversar com um profissional. Que isso? Exato. É algo de outro mundo, né? É um absurdo, é quase que um crime que a pessoa está cometendo, né? E na verdade não é bem assim. Então, não tem uma faixa etária, né? Caso haja, eu posso até compartilhar depois. Nesse momento, como eu disse, eu não tenho nenhum dado estatístico que mencione isso, né? Mas isso é algo que, em relação ao gênero, é algo que é muito comum, né? A gente ter uma busca maior pelo público feminino. Sim. Inclusive o machismo atrapalha muito, né, Camila? Eu nem vou entrar nesse assunto porque é um assunto muito polêmico. Sim. Mas nós fizemos em dezembro, live sobre a questão do câncer, né, de próstata. E assim, a médica que se fez presente, ela falou que infelizmente, óbvio, hoje bem menos do que o que acontecia antigamente, mas ainda há muitos homens que se recusam a fazer o teste e ficam com umas brincadeiras assim chocosas. Mas enfim, isso foi só um comentário, porque senão ele vai ficar aqui até meia-noite e essa live aqui não tem fim, tem muita coisa para conversar, né? E eu já estou até preocupada com o horário, eu estou olhando ali para nós não ultrapassarmos do horário, porque eu prometi que eu ia colocar essa live no Instagram também. Além de colocar no canal do YouTube. E no Instagram tem a limitação, né? Para que nós possamos inserir a live lá. Então, eu vou olhar aqui o que as demais pessoas estão falando. Ó, o pessoal tá aqui assim, atrás de mim, ó. 10 minutos, 10 minutos. Calma, gente, calma, vai dar tempo. Eu sofro, você não tem noção. É um assunto muito complexo pra gente resumir em uma horinha só. Tem muita coisa pra gente falar, pra gente comentar, pra gente desconstruir e construir, né? Então, calma, vai dar tempo. É verdade. Porque tem vezes, Camila, que assim, eu fico um pouco acelerando, aí o pessoal não entende, mas por que tá acelerando assim? É porque eles não veem que eu passo aqui, mas tudo bem. Eu imagino. Vamos lá. Ó, o pessoal tá dando parabéns aos envolvidos, tá falando que a live tá linda. Fico muito feliz que vocês estejam gostando, muitas pessoas gostando. Deixa eu ver aqui, falando que o psicólogo é ótimo, né? Que o psicólogo não te julga, ele tenta fazer você ficar melhor. Buscar terapia é sinal de coragem. Pessoal acenando, dando tchauzinho, dando boa noite também, aplausos. Pessoas também falando da terapia que fez. Ó, o seu primo tá aqui, Camila, o Marcos. Oi. Marcos, obrigada por estar aqui. Camila tá mandando beijo para você. Uma hora. Isso, a Luana tá falando. Faz a parte 2. 1 hora é pouco. Podemos fazer mesmo, Luana. Inclusive, no final, vou dar o spoiler, né? Que fala da outra live que terá. Vou falar para vocês só no final. Deixa eu ver aqui. Tá. Aqui a Bia também está falando. Acredito também que... esse ponto é muito importante. Vou te fazer uma pergunta. Tá vendo? É mais assunto pela frente. Acredito também que muitos não dão importância devido ao lado financeiro. Porém, hoje em dia, alguns planos de saúde já fazem esse tipo de serviço que talvez não seja necessário, porém já é um caminho. Pegando, né, um gancho no que foi falado da questão do plano de saúde, só que assim, nem todos
tem condições de pagar um plano de saúde. Quem não tem essa condição, tem algum projeto, alguma associação que preste esse tipo de serviço? Tem sim, e assim, tem uma rede muito grande, né, de suporte de atendimento psicológico, que é através do SUS, né? A gente sabe que, infelizmente, esse programa, apesar de ser maravilhoso, ele é muito mal administrado, né? Mas o SUS ele oferece atendimento psicológico gratuito, né? Através das clínicas da família, né? Isso através também dos postos de saúde, através dos CAPs, que são os Centros de Assistência Psicossocial, né? Então, assim, há possibilidades de ter um atendimento de qualidade, apesar da gente entender todas as deficiências que o SUS infelizmente tem passado, né, no decorrer dos últimos anos, esses últimos, então, mais ainda, mas apesar disso, também tem um monte de profissionais que atendem de forma gratuita através de projetos. Tem muitos projetos lindíssimos, né, de profissionais muito competentes, né, que oferecem atendimento gratuito. Tem também profissionais que atendem com valor social, né, ou seja, destinam uma parte da sua agenda de atendimentos para cobrar um valor mais acessível, mais democrático. Então, assim, há possibilidades, de fato. A psicologia não é para gente rica, tá? Não é para quem tem muito dinheiro para fazer terapia, não é isso. Ela é um serviço popular, né? Apesar de ainda precisar expandir muito mais, né? Mas como a gente está falando, muita coisa se esbarra no preconceito e aí torna tudo mais difícil. Eu acredito que eu tenha respondido a pergunta. Respondeu perfeitamente. Olha, vou falar aqui pro pessoal. Nossa, tem tanta pergunta aqui. Primeira vez que eu abro, né? Eu falei assim, 2021, vamos mudar, né? Vamos ser mais moderninhos, vamos nos inteirar com o que está acontecendo. Aí nós abrimos aquela caixinha de perguntas lá do Instagram. Mas chegou tantas perguntas, que assim, muitas delas nós não vamos conseguir responder. Mas nós vamos encaminhar para vocês, tá? Podem ficar tranquilos. Quem mandou a pergunta lá pelo direct da Caismec Consultoria, eu vou conversar com a doutora Camila. Óbvio, sem que isso seja uma consulta, né? Porque ela nem pode fazer isso. Ela vai responder as perguntas. Algumas delas aqui, deixa eu ver se eu posso pensar alguma, que nós só temos 7 minutos para acabar a live. Deixa eu ver aqui. Tem uma aqui que a pessoa perguntou, mas eu acho que até ela já falou, né? Eu acho que não tem uma regra. Estão perguntando assim, em quais casos se recomenda medicamentos controlados? Eu acho que não tem uma regra, né? Depende do... né? Vai de cada caso, né? O principal não se mediquem sozinhos, sem o acompanhamento de nenhum profissional, né? Seja neurologista, seja psiquiatra, né? O pior caminho é a automedicação sem o acompanhamento médico, né? Mas assim, respondendo a pergunta, não tem uma regra. Não necessariamente, isso é uma coisa importante também. Não necessariamente porque você faz terapia que você tem que fazer acompanhamento com o psiquiatra, que você tem que tomar medicamento, né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas em alguns casos, né, quando a gente, por exemplo, tá com um transtorno de ansiedade, né, é recomendado porque o medicamento, ele auxilia no tratamento, né? Ele não vai curar ninguém, ele não vai resolver o problema, mas ele vai dar para a pessoa um suporte a mais para lidar com as suas questões, só que ele vai mexer no físico, ele vai mexer no sistema nervoso, ele vai mexer nos neurônios, o remédio vai para esse lugar, né? A terapia é que vai, de fato, cuidar da origem daquele sintoma. Tá ok. Camila, estamos nos aproximando do final. Tá? Ai, que pena, tá tão agradável. Tá mesmo, eu ficaria aqui muito tempo. E não é fazendo média, é a realidade mesmo.
e eu estou vendo também que as pessoas estão gostando. Quero agradecer a vocês aqui, ó, que continuam mandando mensagem. Luana participou bastante também. Bia tá parabenizando. Obrigada, Luana, tá parabenizando pela condução. Ângela tá falando que foi muito boa esta live. Parabéns, doutora Cíntia, e a psicóloga maravilhosa, amei. E nós amamos também aqui a presença de vocês. Deu esse probleminha, né, técnico, mas no final tudo se resolveu e o vídeo vai estar lá no canal da Casmec no YouTube. Outras atividades também nós realizaremos lá no canal da Casmec também, por isso é importante vocês se inscreverem, seguirem. Marca o coleguinha, aprendi isso também. Marca o coleguinha. Vocês vão lá e isso, compartilha, curta, segue, indica para o coleguinha se inscrever também, curtir também. Ó, agora só para finalizar aqui a interação, tem uma coisa aqui que eu achei muito fofinha, seu namorado, eu acho, ó, Davi Fernandes. Ele colocou assim, ó, extremamente feliz com essa live, com a parceria com a profissional Camila, minha namorada linda. Ai, gente, meu Deus, fechou, né? Agora. E ficou vermelhinha. Eu tinha que deixar, né, para o final para eu ler. Eu já tinha lido. Inclusive, você estava falando sobre o projeto, e eu dei um sorriso assim, o pessoal não deve ter entendido nada, né? Deus falou assim, ela tá falando do projeto e a outra louca tá lá rindo, né? Posso falar isso? Entendi. Não posso falar isso, brincadeira. Não posso falar isso não se fala. E aí falou assim, ela tá lá rindo, não sei o quê, mas é porque eu estava lendo aqui o que o namorado dela falou, tá? Bom, Camila, eu vou deixar você se dar tchau aí pro pessoal. Agradeço novamente por você estar aqui conosco, tá? E rapidinho, antes de você dar sua despedida aí, o spoiler que eu falei é com relação à nossa próxima live. A nossa próxima live será com relação ao ambiente de trabalho. O quanto é importante a saúde mental no ambiente de trabalho. E aí, puxando um pouquinho de sardinha aí para o meu lado, nós vamos falar sobre o assédio moral, tá? No ambiente de trabalho. Então, essa é a nossa próxima live, tá? Camila. Isso aí, gente. Fiquem ligados, acompanhem a gente. Né? Eu, mais uma vez, gostaria de agradecer pela oportunidade de estar aqui com vocês. É uma honra, como eu disse, ainda mais abrindo, né, a temporada de lives, né? Então, assim, é uma responsabilidade. Eu confesso que meus dedinhos estão aqui gelados, né? Mas é um nervosismo bom, é gostoso estar aqui, né? Como eu disse, está muito agradável. Então, agradeço a participação de todo mundo, as perguntas, o apoio, o carinho, né? Como a gente está falando, esse tema é um tema muito grande. Falar de saúde mental é um guarda-chuva, né? Dentro desse guarda-chuva tem várias coisas que a gente poderia pensar, falar, dar foco, mas a gente não tem tempo para tudo isso, né? Mas eu já fico satisfeita, como você mesma trouxe, Cíntia, da gente poder quebrar um pouquinho dos preconceitos, né? Através desse bate-papo aqui, mostrar para as pessoas que todos nós temos o direito de fazer a terapia, de nos cuidar de uma forma mais profunda, para além só do físico, né? Incluindo o físico também, porque, como eu disse, está tudo ligado, mas não só nesse estereótipo, né? Como a gente está acostumado a ver, né? É importante que a gente cuide das nossas emoções, é importante que a gente cuide dos nossos sentimentos, que a gente cuide da nossa mente, né? É um ganho. Eu costumo dizer que assim, a terapia é um caminho sem volta, né? Quando você começa, não para mais, porque de fato é muito bom. Não é fácil. É necessário um pouquinho, né, coragem para poder dar, né, de frente com as suas questões mais profundas. Mas é fantástico e, acima de tudo, é libertador. Sim. Ó, assina embaixo suas palavras, faço minhas suas palavras, eu estou olhando aqui toda hora, mas é a hora, tá? Boa noite a todos, mais uma vez agradeço por vocês estarem aqui, sigam as redes sociais da Casmec Consultoria, porque nós iremos divulgar
as outras atividades, as outras lives, iremos divulgar quando será essa live aí também, falando sobre saúde mental no ambiente de trabalho. Fiquem atentos, tenham responsabilidade afetiva, a sociedade está sempre se reconstruindo, quebrando paradigmas, quebrando tabus, não sejam preconceituosos com nada, tá? E assim nós vamos em frente, tá ok? Um beijo, fiquem com Deus, desejo tudo de melhor a vocês e espero encontrá-los aqui mais vezes, tá bom? Muita saúde para todos nós esse ano. Oh, amém. Beijo, tchau. Tchau, tchau.